A paz do Senhor, prezados irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Escola Bíblica Dominical do pastor Divaldo Bueno. Você, estimado professor, aluno da Escola Bíblica Dominical, você que é estudante das lições bíblicas da CPAD, é com alegria e satisfação que podemos mais uma vez compartilhar com vocês subsídios, comentários da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre, é a última lição de número 13, que será estudada no dia 29 de dezembro de 2019, é o encerramento do trimestre. Nós temos a convicção que esse trimestre foi abençoador para as nossas vidas, acrescentar para nós conhecimentos a respeito da palavra de Deus para a nossa aplicação. O título da lição, da número 13, é A Velhice de Davi. A velhice de Davi, ela tem a beleza de ser historiada e relatada de algumas das suas últimas palavras que ele falou pela inspiração do Espírito Santo, que foram registradas no segundo livro de Samuel, na divisão do capítulo 27, os versículos é o de número 1 ao versículo número 7, que diz assim, essa leitura: e estas são as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus, de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando, pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota à terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como espinhos que se lançam fora, porque se eles não podem pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e o fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. De tais palavras, em primeiro lugar, nós podemos notar que a velhice de Davi, ou seja, também a velhice de homens nobres, a velhice de homens bons, são dignos de ser observadas e lembradas por nós. E por convicção disso, o próprio Davi as anotava e acrescentava aos seus salmos. Ele cantava as palavras que ele escrevia e anotava. Cantar é uma forma prática de se relembrar. E se lembrar mesmo estando na velhice. Nós podemos tomar como exemplo de que isso Davi o fez, observando os registros no capítulo 22 do segundo livro de Samuel, que é um cântico de louvor que Davi fez, e também uma expressão pessoal do seu coração. Vemos que o rei Davi está louvando a Deus pela libertação de todos os seus inimigos durante a sua peregrinação sobre a terra, e que esse louvor se concentre exclusivamente na onipotência de Deus, por sua benignidade para com ele. E Davi também escreveu que esse louvor não se acabe, não seja interrompido quando ele morrer, mas que seja lembrado pelos seus descendentes de geração em geração, porque Deus o escolheu e ungiu desde a sua adolescência, e ele teve o privilégio de Deus dispensar sobre ele o governo divino em mãos humanas. Iremos notar também no estudo desta lição que as suas palavras elas foram inseridas nas crônicas do seu reino, e isso nos faz supor que ele as repetia com frequência. Davi tinha essa capacidade, essa habilidade, esse desejo de repetir com frequência essas palavras. Ele as repetia
para a sua própria consolação até o último dia de sua vida. Os seus salmos, sem dúvida, nos ajudam a compreender como, apesar de todas as suas falhas, ele era realmente um homem segundo o coração de Deus. Por isso, em segundo lugar, nós podemos notar nessa resumida lição, conforme o tópico de número 1, que nos traz o subtítulo, o título como uma visão geral sobre a velhice, e podemos observar que a velhice de Davi foi narrada, registrada, com uma significativa diferença das concepções sobre velhices que são observadas pelas sociedades antigas e também pelas sociedades modernas, e através dos seus filósofos, dos seus historiadores, dos seus estudiosos, que as suas maneiras, eles investigaram a velhice, investigam as velhices, que não são erradas, são corretas, são fatos. É uma realidade humana investigar a velhice. E, a propósito, essa investigação e esses relatos que se faz sobre a velhice têm despertado algumas sociedades a valorizarem mais os seus idosos. Ora, porém, é uma realidade que muitos conceituam, desprezam a velhice como os infortúnios e tecem várias considerações em relação à velhice. E somente isso, eles não acrescentam mais nada. São meramente fontes de sabedoria humana e investigação humana com seus relativos conceitos e valores. Na verdade, existem coisas que o mundo, com a sua ciência apurada e dura, não pode revelar. Muitos ignoram e desprezam o que a palavra de Deus nos revela sobre a vida humana na sua totalidade. E vamos notar que a concepção bíblica sobre a velhice, ela nos beneficia de princípios orientadores que nos são dispensados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi um inspirador de homens santos que escreveram a Bíblia, a palavra de Deus. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 21, ele disse: "E por Jesus, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus." Reforçando o nosso entendimento que a fonte da sabedoria é de Deus, o Criador. É Ele quem levanta os seus servos. É Ele quem usa-nos, apesar das nossas fraquezas, das nossas falhas e das nossas imperfeições. E também nós devemos sempre nos firmar na aliança que Deus tem feito para com a humanidade, que nos garante dias felizes, mesmo estando nós vivendo a nossa velhice. Isso é um ato de fé. Joni Eareckson Tada, uma mulher, uma crente que nasceu em 1949, em Baltimore, Estados Unidos. Ela é uma fundadora e presidente de um ministério voltado a deficientes físicos. Ela disse a seguinte frase: "Fé não é a capacidade de acreditar em um futuro incerto e longínquo. É simplesmente crer na palavra de Deus e dar o passo seguinte." Então, essa realidade é a verdade que devemos praticar. É a verdade prática do que esta lição sugere. Diz que a verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. Então, através dessa condição e escolha de vida, nós podemos refutar toda e qualquer ideologia humana, relativista, diabólica, de que o ser humano não precisa depender de Deus para viver. Podemos observar também, nessa lição, que é óbvio que Davi, na altura dos seus 70 anos de idade, ele estava vivendo os infortúnios e os problemas que o alcançaram até mesmo na sua plena velhice, como qualquer outro mortal.
Isso é inegável. Isso não traz consolo para nós. Não traz consolo para ninguém essa condição. Isso é o que o comentarista, ele propôs no segundo tópico, os problemas na velhice de Davi. E ele observa que Davi, ele é o exemplo de como começa o declínio da vida, aos problemas relacionados, aos reflexos dos seus grandes sofrimentos na sua juventude, que foram manifestados em sintomas de uma saúde fragilizada, somados ainda aos problemas familiares que Davi viveu em sua plena velhice. Na sua plena velhice, Davi teve um infortúnio de enfrentar a rebeldia de mais um filho. Dessa feita, foi Adonias, que ao se aproveitar da fragilidade do seu pai Davi, ele se declarou rei. E essa é uma realidade, queridos amigos, em nossos dias também. Há muitas pessoas que ao longo da sua caminhada cristã, ao atingirem a terceira idade, sentem-se cansadas, desanimadas, o vigor físico já não é mais o mesmo, e nós não podemos atribuir isso, essa questão, uma ausência de comunhão com Deus. Isso faz parte do envelhecimento, o cansaço físico, a debilitação do vigor físico. Mas o escritor do livro de Eclesiastes, atribuído a Salomão, o mais nobre filho de Davi, ele nos recomenda para nós lembrarmos do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, antes que venham os dias difíceis e se aproxime de nós, se aproxime os anos em que poderemos dizer, não tenho satisfação neles. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. E também nós somos recomendados por Salomão a nós entendermos que nós não somos blindados dos infortúnios do envelhecimento, de maneira alguma. Nós não temos uma vida cristã que vai nos blindar dos infortúnios da velhice. Ele escreveu aos Eclesiastes também, capítulo 9, versículo 2, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao injusto, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim que aquele que sacrifica, como também aquela pessoa que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura, como é o que teme ao juramento. Tudo sucede às mesmas pessoas. Mas nós podemos notar também que a Bíblia Sagrada nos informa que Moisés, ao escrever uma oração cantada, no Salmo de número 90, e lá no versículo 12, Moisés, ele disse que ele pedia ao Senhor para ensinar o seu povo. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Na verdade, o momento da velhice é mais um momento em que devemos alcançar a sabedoria que vem de Deus. Porém, podemos notar nessa lição que, em contrapartida, em terceiro lugar, a beleza da velhice de Davi, ela traz inspiração e consolo através das suas últimas palavras, tanto para as pessoas que já estão vivendo o seu período de velhice, tanto para aquelas que ainda estão por alcançar a velhice, especialmente as palavras do versículo 5 do texto que nós lemos na leitura bíblica em classe. Isso é o que faz a significativa diferença sobre a velhice de Davi, como está proposto pelo comentário no objetivo do tópico de número 3. Você poderá constatar isso. Então, Davi, ao ver a morte se aproximar, ele se esforçou por honrar a Deus com as suas últimas palavras. Ele teve uma longa experiência da bondade de Deus. Davi se deleitou. Ele aproveitou da sabedoria de Deus ao fim do curso da sua vida. Davi deixou um registro da sua experiência para servir de testemunho para gerações futuras, exaltando a verdade da promessa que Deus faz a todos
como diz o versículo 5, que é o textual desta lição. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Segundo o livro de Samuel, é o capítulo de número 23, versículo 5. E na versão da nova versão internacional, essas palavras são assim: a minha dinastia está bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Fazendo uma leitura, o comentarista Matthew Henry, em seu comentário expositivo sobre esse texto, sobre esse versículo, ele discorre que Davi, ao declarar essas palavras, ele as pronunciou sem perder de vistas as perspectivas consoladoras que ele teve de contínuo do favor de Deus sobre a sua vida. Repetindo, Davi, ele não perdeu de vista as perspectivas consoladoras que ele teve do contínuo favor de Deus sobre a sua vida. Poderemos destacar ainda o emblemático cântico que Davi se compôs, que é um cântico, um dos mais lembrados e cantados, recitados pelo povo de Deus sobre toda a terra. É o Salmo de número 23 e os seus 6 versos, onde Davi, com gratidão de alma, com sabedoria, ele diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Observamos então que Davi, ao honrar a Deus em suas últimas palavras, ele fez olhar para trás e para frente. E Davi, ele vislumbrou o contínuo favor de Deus sobre a sua vida. Traz prazer mesmo na velhice. A velhice de Davi não foi uma velhice sem prazer, muito embora estava sofrendo os infortúnios da sua velhice. E com isso, Davi animou-se com a bondade de Deus que o tinha guardado para todos os santos, para si próprio e também para a sua descendência. A bondade de Deus é guardada para todos os santos. Foi para ele próprio e também para toda a sua descendência. Nós podemos concluir de forma sintética essa lição, dessa maneira, essa última lição, encerrando o trimestre e o ano, sobre o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus, que está registrado em primeiro e segundo livro de Samuel. Retrata-nos que Davi, ele tinha uma consciência de que todas as suas conquistas não eram humanas e que ele mesmo não era divino, como pensavam os reis de outras nações ao próprio respeito deles mesmos. Os reis de outras nações pensavam que eram deuses. Davi não. Eu dependo de Deus. Davi tinha pleno conhecimento da sua fragilidade e Davi nos instrui, através da sua vida, a reconhecermos o mesmo, da mesma forma, que Deus de Israel diz, e assim falou, conforme o versículo 3, disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor do Senhor.
Então estamos convictos que a palavra de Deus, ele é infalível, inerrante. Deus nos deu Jesus, seu Filho, o Deus encarnado, o governo ideal que chegará sobre toda a terra. E esse governo atuará com toda justiça e equidade, andará no temor do Senhor, que são as boas intenções de Deus para com a humanidade. Então nós temos convicções que Davi, mesmo na sua velhice, onde os seus movimentos físicos já não eram os mesmos dos da sua juventude, por pelejar, não teria mais condições de pelejar as muitas guerras para o Senhor. Era inegável. O peso da idade, a velhice estava sobre o seu corpo frágil, caquético, trôpego, mas o seu coração permanecia sob o descanso, sob o peso da palavra do Senhor. E dormiu Davi com seus pais para acordar na eternidade. Certo é, queridos, que estamos vivendo os nossos dias. Não importa a sua idade, os seus problemas de saúde e outros problemas quaisquer que pesam sobre as nossas vidas e às vezes nos impede de movimentarmos corretamente e perfeitamente. Mas nós temos um consolo. Nós somos convidados por Jesus, o Deus encarnado, para que nós tomemos sobre nós o seu jugo. O seu jugo se refere a significado é ligar, juntar, submeter, atrelar, unir, ligar no mesmo movimento, que é bem parecido como girar uma roda no mesmo sentido, na mesma direção que essa roda gira. Então, se os nossos movimentos físicos nos restringem, nos limitam, nós temos o jugo de Jesus e o seu fardo que é suave e leve sobre as nossas vidas, que através dele, através de Jesus, movimenta os nossos corações, a essência da vida de todo aquele que nele crê, para nós vivermos com Deus e para Deus. Mateus capítulo 11, versículos 25 ao versículo 30. Porque toda palavra de Deus tem um peso em si mesma para aqueles que a considerem. Portanto, queridos irmãos, a velhice de Davi é um grande exemplo para nós, para que nós continuemos seguindo as pisadas do Mestre. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá vigor, é Ele que nos faz darmos fruto mesmo na velhice. Permanecemos fiéis com Ele, permanecemos fiéis a Ele, seguimos a nossa jornada, mesmo que o nosso corpo mortal seja debilitado, contudo, o nosso ser interior se renova a cada dia para a glória de Deus. Que Deus assim em Cristo nos abençoe e que nos guarde, que possamos trilhar verdadeiramente como servo do Senhor, não importando as nossas idades, não importando as nossas fragilidades. O governo de Deus estará estabelecido sobre a terra através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Que Deus em Cristo abençoe.